A paz do Senhor Jesus, amém? Vamos compreender o plano de salvação de Deus através de seu Filho Jesus. Deus criou os céus, a terra, as árvores, os animais, o homem, a mulher, os répteis e tudo que existia. E disse ao homem e à mulher: comam o fruto de todas as árvores, mas não comam o fruto desta, para não morrer. Seria uma condição simples, mas uma interferência de uma serpente conduziu a mulher a desobedecer e levou com ela o homem a desobedecer. Daí para frente, a vida iria se tornar mais complicada. A mulher se tornou o domínio do marido e o homem voltaria ao pó, ou seja, morreria. Ainda assim, naquela época, os homens viviam a idades avançadas de aproximadamente 900 anos. Isso se dava ao fato de não discernir o certo e o errado, o que era bom ou ruim. Não havia lei contra o pecado, até que, em Gênesis 6, versículos 5 ao 8, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus criou um propósito no coração de Noé para sua família ser salva. Com isso, esperança de continuidade da criação de Deus. Diante do problema, houve a necessidade de providências para evitar que a humanidade novamente se corrompesse. Deus chamou a Abraão e fez o pacto da circuncisão com ele. Em Gênesis 17, versículo 12. À idade de 8 dias, todo varão dentre vós será circuncidado, por todas as vossas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Deus estava criando um povo separado através da circuncisão, que mais adiante se tornariam as 12 tribos de Israel. Todos os povos foram reunidos no Egito, devido à fome que assolou toda a terra, com exceção do Egito, que estava sob o governo de José, filho de Jacó. Com o passar do tempo, a descendência de Abraão seria escravizada no Egito por 400 anos, algo já determinado em Gênesis 15, versículo 13 ao 14. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual estiverem sujeitos, e depois sairá com muitos bens. E com o chamado de Moisés, Deus libertaria o seu povo. Daí em diante, em 1450 a.C., seria instituída a lei com os 10 mandamentos, e posteriormente várias leis, estatutos, sacerdócio, profetas, governadores, levitas, uma grande nação. Porém, estas leis se tornaram uma ocasião de morte, porque o povo não foi capaz de obedecê-las. Diante das circunstâncias, foi necessário uma nova aliança, a vinda de um Messias, um libertador, que salvasse o povo de seus pecados. Então Deus enviou seus profetas para profetizarem a vinda do Messias, que procederia da tribo de Judá, raiz de Davi, e herdaria o trono de seu pai. Novamente seria feito um novo pacto, onde gratuitamente e pela fé o povo de Deus que acreditassem seriam salvos. Aconteceu que o Filho unigênito de Deus, enviado para a salvação, foi rejeitado pelo seu próprio povo. Sendo assim, cumpre Lucas 20, versículo 17 ao 18. Mas Jesus, olhando para eles, disse: pois, que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Deste modo, não crer em Jesus como Salvador tornou-se pecado para a morte, e novamente outra ocasião de queda. Enquanto muitos que não eram do seu povo acreditaram em suas palavras e em seu propósito como Salvador. Sucedeu então que a salvação foi estendida aos que não eram do seu povo, ou seja, aos gentios. Cumpre-se a profecia, Isaías 65, versículo 1. Tornei-me acessível aos que não me perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui.
eis-me aqui. Vamos imaginar Jesus Cristo em seu propósito de salvar a humanidade, tendo em vista que o salário do pecado é a morte. Ele veio, observou, testificou isso. Mateus 5, versículo 27 e 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Também observou isso. Mateus 5, versículo 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser, tolo, será réu do fogo do inferno. Percebe a gravidade da situação? Que tipo de domínio uma pessoa teria que ter para ser salva? Jesus Cristo, o Messias, veio sobre a terra, recebeu o conhecimento da palavra, bem como estatura e galardão da parte de Deus, para cumprir o seu propósito como Salvador. Não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Porém, mesmo cumprindo a lei e realizando as obras de Deus, foi considerado culpado e digno de morte. Morte de cruz pelo seu próprio povo. O governo que julgava as causas e tinha autoridade para ordenar uma crucificação, não achou nele crime algum. Devido a esta circunstância, onde o próprio Filho de Deus, enviado como Salvador, foi condenado à morte, mesmo obedecendo à lei e praticando a bondade, incontestavelmente, Jesus Cristo foi levantado como juiz sobre todas as causas de morte, com o poder de libertar um homem, ainda que este esteja morto. A autoridade suprema de Jesus foi instituída acima de todos os céus e durará eternamente, pois está sentado à direita de Deus. O Senhor diz em João 3, versículo 14 ao 15, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Agora, todo aquele que acreditar na obra de Deus através do seu Filho Jesus, está livre de seus pecados e da morte, pois está escrito, Romanos 8, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 5, versículo 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Nos encontramos hoje em uma situação onde acreditar na graça que procede por meio de Jesus e buscar o dom da justiça tornou-se uma vida agradável diante de Deus. No início de minha vida espiritual, eu acreditava que as aflições em minha vida procediam de meus pecados e que só não pecando eu poderia ser livre do que estava acontecendo comigo. Era a única explicação de tudo de ruim que estava acontecendo comigo. Acreditei nisso até o dia em que cheguei a uma conclusão. É impossível para mim viver sem pecar, e que se eu continuasse acreditando nisso, iria morrer. Hoje a visão é outra. O fato de não entender a graça que está em Jesus Cristo e seu sacrifício me conduziu ao jugo da lei, que opera para a morte. Porque em 1 Coríntios 15, versículo 56, está escrito, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Deus enviou seu Filho para libertar o povo de seus pecados. Em Mateus 1, versículo 21, está escrito, ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por meio dele foi feita uma nova aliança, um fardo leve e um jugo suave. Não para impor a lei. Veio com misericórdia e perdão, algo que a humanidade possa suportar, e tenha vida em abundância. Cumpre agora que venha o que é justo diante de Deus, pois o Senhor é justo e fiel. Enquanto eu sou apenas um servo como qualquer outro. Sou um pecador dependente da graça de Deus. Que a paz, que a graça e o amor de Deus para contigo opere para a salvação da tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém?